Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra do Senhor, abra comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler a parte A e a parte E. Amém? Diz aqui, ó, Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é benignidade. Amém? Ó, vou reler. Mas o fruto do Espírito é benignidade. Agora eu vou ler, e você que está aqui com o coração alegre e feliz, repita logo após a minha leitura. Mas o fruto do Espírito é benignidade. 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 Amém? O que é benignidade, hein? Você vai entender hoje e vai produzir, que é uma beleza. Você crê que Deus vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, a Tua palavra vai ser ministrada, vai ser pregada agora. E meu Deus, a Tua palavra ela diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas meu Deus, aqui nessa pequena igreja, nós temos vivido um tempo muito precioso, aonde, meu Deus, o conhecimento do céu tem sido ministrado em nosso coração e em nossa vida. E é por isso, meu Deus, que pedimos ao Senhor que hoje não seja diferente, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, assuma o Teu lugar, Pai, o Teu lugar de honra, tanto aqui neste altar para falar com a Tua igreja, mas também, meu Deus, assuma o Teu lugar tanto na nossa mente e no nosso coração, para que, meu Deus, tudo que o Senhor falar conosco, meu Pai, venha fazer sentido para nós, e assim, meu Deus, consigamos produzir aquilo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo quer gerar dentro de nós. Abençoa, meu Deus, cada vida aqui presente, vai removendo toda barreira, vai removendo todo obstáculo. Glorifica o Teu santo nome aqui neste lugar, e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Amados, hoje nós iremos dar continuidade a este seminário acerca dos frutos do Espírito, que tem sido, meus irmãos, uma bênção em nossa vida. Eu não sei em você, mas eu tenho conversado com pessoas que têm falado assim comigo: pastor, como que eu tenho sentido diferença na minha vida com Deus, na minha caminhada com Deus, porque eu sabia que eu tinha que frutificar, mas não sabia como frutificar, mas agora eu estou conseguindo compreender muitas coisas, e até mesmo na minha vida como pastor, para mim tem sido uma bênção, porque além de palestrante, eu sou ouvinte desse seminário, e tudo que é concernente à vontade de Deus, eu tento levar para a prática diária. E se você fizer assim também, você vai ver como que Deus, Ele abençoa
a vida daqueles que praticam a palavra dele. E nós entramos na semana passada na parte dos frutos que são despertados através de um relacionamento não somente com Deus. Igual, por exemplo, os 3 primeiros frutos que nós aprendemos: amor, paz e alegria, eles têm a ver com o relacionamento da pessoa com Deus, porque é o amor de Deus que tem que estar acima de todas as coisas. É a paz do Senhor que excede todo entendimento. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, os 3 primeiros frutos, eles falam de um relacionamento com Deus para que eles venham se manifestar em nós. Mas os frutos subsequentes, eles exigem relacionamento interpessoal, que são com pessoas e conosco mesmo. Igual, por exemplo, semana passada, nós falamos sobre longanimidade ou paciência, para ficar mais clara o fruto. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui, na semana passada, depois do culto de quarta-feira, foi experimentado na sua paciência? Levanta a mão. Poxa, quanta gente, hein? E como que você se saiu, hein? Ô pastor, eu me controlei, parabéns. Pastor, eu não consegui me controlar, parabéns também. Tem frutos que vão demorar um pouquinho a aparecer mais na vida de algumas pessoas. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que ainda que você não tenha conseguido guardar a sua paciência, a sua mente, ela já está trabalhada para que uma próxima oportunidade, você falou, eu não gostei dessa sensação não, de perder a minha longanimidade, não quero isso. E eu tenho certeza que daqui a um tempo, você vai ser uma pessoa tão paciente, que eles vão falar, essa pessoa, ela teve verdadeiramente um encontro com Jesus. Ela realmente teve um encontro com Deus, amém? Mas hoje, nós vamos falar sobre benignidade. Repita mais uma vez, benignidade. Essa palavra no grego, a fonética dela é Christotes. Diga assim, Christotes. Não, você tem que pensar que tem uma batata na boca. Christotes. Ah, isso. Você está vendo que a gente sempre está tentando trazer uma palavra em grego, porque aí, quando você tiver que fazer uma exegese, que é mais profundo no que foi escrito originalmente, você sabe um pouco mais do conceito real da palavra. E o que é essa benignidade? Amados, esse fruto, ele é mais simples. Só que muitas pessoas, elas confundem na hora de trazer a exposição com o fruto da bondade, porque são muito parecidos. As palavras parecem que são até sinônimos, benignidade e bondade. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui em Gálatas 5:22. A gente vai ler a lista completa para você ver que não é um erro de tradução, é intencionalmente que estão colocadas essas palavras, que embora são sinônimos, elas têm conceitos diferentes. Olha o que diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando Paulo ele coloca essa lista, ele não errou em colocar duas palavras muito parecidas. É que às vezes a pessoa ela tem dificuldade para dividir como que elas atuam. Por exemplo, benignidade, as 3 primeiras letras já apontam que é algo que fala do bem. E bondade, as 3 primeiras letras falam daquilo que é bom. Ou seja, a benignidade tem a ver com o sentir o bem. É algo que a pessoa
tem, que ela sente, é um estado que ela tem. Ela está bem. A bondade já é uma ação que a pessoa faz. Isso aí a gente vai ver semana que vem. Continuando para você entender, o que é benignidade? É a pessoa conseguir enxergar e sentir-se bem, independente da situação, porque a benignidade está dentro dela. Às vezes, por exemplo, está tudo ruim em volta da pessoa, tem um monte de coisas ruins acontecendo. Por exemplo, quem aqui está acompanhando a guerra em Israel? Levanta a mão. Poxa, não é uma coisa ruim? A gente olha para o Brasil, tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Só que, meus irmãos, embora as coisas ruins estão acontecendo à nossa volta, como que você se sente? Ô pastor, graças a Deus, eu estou bem. Isso é benignidade. É um estado que a pessoa ela tem dentro dela, que ela consegue sentir. E uma das características de uma pessoa que tem benignidade como fruto do Espírito é que a pessoa ela pode estar passando pelo maior problema na vida dela, a maior dificuldade na vida dela, que no momento da dificuldade, ao invés de enxergar o problema, ela vai enxergar Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. E eu posso ler alguns exemplos de como atua para você ficar ainda mais atento a isso. Mas antes eu quero ler Mateus 5, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó. Mateus 5, 8 diz assim: bem, ó, já começa com bem. Bem-aventurados, que traduzido é mais do que felizes, aqueles que são o quê? Limpos de coração, porque verão a Deus. Aquela pessoa que está em paz, que ela não tem culpa, que ela não tem ressentimento, o coração dela está tranquilo, ela está bem, porque o coração dela não tem tristeza, não tem decepção, ela não se sente acuada com nada. A pessoa que está assim, com o coração limpo, no momento mais difícil, ela verá a Deus. E eu quero mostrar alguns exemplos desse fruto na vida de algumas pessoas, para você conseguir compreender o que eu estou te dizendo. Vamos comigo em Atos capítulo 7. Eu quero mostrar esse fruto na vida de um homem chamado Estevão. Atos 7, versículo 54. Quem foi Estevão? Estevão, ele foi um daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, que foram escolhidos para serem diáconos da igreja. Quando Estevão ele foi escolhido, ele a priori, ele foi chamado para servir, para que os discípulos, os apóstolos, eles pudessem se dedicar à palavra. Mas Estevão, ele tinha ainda um dom do Espírito de pregar a palavra de Deus. Só que quando Estevão pregava, a palavra do Senhor vai dizer que o povo não estava dando glória a Deus. Estevão está pregando a verdade, uma palavra de exortação, e as pessoas, elas estão se enfurecendo contra Estevão. Diz aqui, ó, Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim, ó: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o que está acontecendo. Estevão está pregando e o povo fechou um círculo em volta dele, e as pessoas estão com raiva, ali rangendo seus dentes, xingando Estevão. Imagina o tamanho do problema que está diante de Estevão. Só que Estevão, ele é uma pessoa benigna,
ele poderia estar desesperado. Olha o que vai acontecer, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. No momento de tribulação, de dificuldade, de aperto, o que ele que é Estevão, que é benigno, está vendo? Deus. Ele não está vendo pessoas com os dentes ali rangendo, que estão ameaçando ele, não. Ele continua glorificando, ele continua falando de Deus. Só que diz aqui a palavra do Senhor, que a coisa apertou ainda mais. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Olha o que aconteceu. Pegaram Estevão, colocaram ele fora da cidade e deram nele muitas pedradas. Mas ele aguentava falar ainda. E é nessa hora, meu irmão, que a boca fala o que o coração está cheio. É nessa hora que mostra se a pessoa é benigna ou não é. É no momento em que o problema se levanta, que ele vem contra a nossa vida, que Deus sabe o que tem dentro de nós, se é benignidade ou se é maldade. Estevão, eles tentaram matar ele naquela hora, mas ele aguentava falar ainda. E ele poderia usar as últimas palavras dele para amaldiçoar esse povo que aqui estava. E eu vou te dizer uma coisa: não tem nada mais perigoso do que um homem de Deus quando abre a sua boca. Se ele for homem de Deus, o que ele falar vai se cumprir. Elias não era homem de Deus, falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mate, consuma esses 50 que querem me prender. E na mesma hora fogo do céu veio. Estevão está cheio do Espírito Santo. Ele poderia ter falado palavras tão tóxicas, tão ácidas nesse momento, mas não é o que ele tem dentro dele. Ele tem o bem, a benignidade dentro dele. E primeira coisa que ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E na hora que ele poderia falar: pesa a mão, anote isso, Deus, diz a palavra aqui que ele vai dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado, não cobra deles não. Não pesa a mão neles não. Não coloca na conta deles não. Por quê? Benignidade. A benignidade, ela mostra o que tem dentro de nós num momento de dificuldade. Como que você reagiria, hein? Com uma afronta dessa? Quando é contrariado. Aí você vai ver se você tem benignidade ou não. Quer um outro exemplo dentro da palavra de Deus? O próprio Senhor Jesus. Vamos comigo em Marcos capítulo 4. Jesus, ele é um ponto fora da curva nesse sentido, porque Jesus, ele tinha todos os frutos atuando, sendo produzidos diariamente na vida dele, assim como todos os dons do Espírito, evidentemente sendo manifestos na vida dele. Mas teve um momento, numa certa feita, que Jesus, ele entra dentro de um barco com os seus discípulos, e diz a palavra do Senhor, que vai acontecer algo sério. Diz aqui em Marcos 4:37, eu vou ler o texto inteiro, e depois a gente fala sobre os versículos. Diz aqui, Marcos 4:37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram:
mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha o que aconteceu. Jesus, ele entra dentro do barco. E Jesus está cansado. Imagino eu. Ou ele estava muito cansado, ou ele estava numa paz tão grande. Porque diz a palavra do Senhor que o barco, as ondas, elas quebravam dentro do barco. E eu não sei se você tem o sono pesado. Tem alguém aqui que tem um sono pesado, que quando dorme igual uma pedra? Mas eu duvido que se chegar com um copinho de água assim e jogar em cima de você, você vai continuar assim: ai, tá só coberta para mim. Na hora você levanta e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A casa está enchendo d'água, socorro. Não, e as ondas ali quebravam dentro do barco e Jesus continuava dormindo. Mas era uma tempestade tão grande que os discípulos, que eram pescadores, eles nunca tinham passado por aquilo. Mas eles se surpreenderam porque Jesus está ali dentro. E quem está desesperado fica incomodado com quem não está. Se você estiver desesperado e tiver alguém ali quietinho, a pessoa vai: você não está entendendo o que está acontecendo, não? Quer te desesperar. E Jesus, ele está ali dormindo tranquilamente. E aí eles acordam Jesus e falam: mestre, não te importa que nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Jesus, ele olha para aqueles discípulos, e eu imagino que Jesus, ele deve ter pensado assim: eles não estão entendendo o que está acontecendo. Porque, meus irmãos, talvez você, quando pensa assim num barco, você pensa no iate, aquele iate lá do Neymar, vários cômodos. Não era nem aquele barquinho de pescador que tem um motor, que tem ali uma cabinezinha para o capitão, não. É um barco todo aberto, a água estava entrando dentro. Então era algo muito arcaico. E Jesus, ele não consegue entender como que eles não conseguiram ver o agir de Deus ali. Porque aquele barco era para ter afundado. Pelo tanto de ondas que quebrou ali, aquele barco era para ter sido partido no meio. Mas o desespero era tão grande, e o medo era tão grande, que eles não conseguiram ver Deus agindo. E, meus irmãos, isso é um perigo muito grande na nossa vida. Às vezes nós temos problemas que nos desesperam e que nos impedem de ver que Deus está agindo em todo o tempo na nossa vida, que Deus está operando. E Jesus, ele repreende o vento, ele repreende o mar, se faz grande bonança, e ele faz uma pergunta que às vezes fica até sem contexto, se nós pegarmos só a pergunta. Ele diz assim: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos ainda? É porque Jesus, ele não sabe se a pergunta... Os discípulos perguntam para ele: por que o Senhor não está desesperado? E Jesus, ele está perguntando para eles: por que vocês não estão calmos? Por que o Senhor não está desesperado? Nós vamos morrer. Por que vocês não estão calmos? Eu estou aqui. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Eu quero dizer isso para vocês hoje. Acalma o teu coração. O mestre está no barco, ele está no controle de tudo, ele está na tua vida, ele continua ali. Parece que ele está dormindo, mas ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é isso? Jesus, ele tem a própria benignidade. Ele sabe que o mar não é capaz de perecer aquele que criou o mar. Você está entendendo isso? Ele tem a benignidade, ele sabe que Deus, ele vai agir. A benignidade, ela traz essa tranquilidade da parte de Deus, amém? Quer um outro exemplo? Vamos para o Antigo Testamento? Vamos lá no livro do profeta Daniel. Daniel, no capítulo de número 6.
Daniel é um homem de Deus. Só que fizeram uma trama e ele vai ser acusado de estar desobedecendo um edito real. Eles vão acusar Daniel de estar pedindo alguma coisa que não seja para o rei Dario, que era o rei vigente naquele período. Só que Daniel ele era tão querido, mas tão querido, que quando Dario ele fica sabendo que Daniel ele descumpriu esse edito real, diz a palavra do Senhor que a condenação era ser lançado na cova dos leões. E meus irmãos, leão de rapina, aqueles devoradores mesmo, se cai um bife ali dentro, eles brigam entre si, e Daniel ele vai ser lançado ali dentro. E diz a palavra do Senhor que quando Dario ele fica sabendo que Daniel, uma pessoa tão amada e tão querida, é o que vai ser lançado naquela cova, eles colocam Daniel ali dentro, colocam uma pedra por cima, para não ter perigo da pessoa sair dali, como se desse jeito. Mas diz a palavra que Dario, ele fica acordado aquela noite inteira. O povo quer tocar música para ele dormir, ele não quer ouvir música. Quer comer? Não quero comer. Ele fica a noite inteira andando de um lado e para o outro, até que começou a nascer um novo dia. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 19, o seguinte, ó: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Sabe o que ele estava pensando? Que ele ia ter que ir com uma pá, pegar o que sobrou, fazer o que? Ô Daniel aqui, ó, deixa eu varrer ele aqui. Porque já está triste. Ele está pensando que aconteceu o pior. Ele está pensando que Daniel foi estraçalhado, devorado. Por isso que ele está triste. E diz que ele chegou ali com uma voz triste. E ele vai começar a dizer para Daniel assim, ó, com voz triste. Diz assim: Daniel, com voz triste, deixa eu ver. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aquele silêncio que incomoda, mas de repente, aquela voz triste do rei, ela é contrastada pela voz confiante de Daniel, que vai dizer assim, ó, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Sabe o que Daniel ele está dizendo? Que diante de Deus ele estava bem. Ele estava tranquilo, ele entrou naquela cova, não com a consciência pesada, não com o coração apertado, ele sabia que ele era inocente, por isso que ele está bem. E quando vem aqueles leões, eu não sei o que aconteceu ali dentro, mas Daniel, ele viu o agir de Deus, porque aquele que tem a benignidade, é o que a palavra de Deus ela diz, os limpos de coração, eles verão a Deus. Oh, meus irmãos, eu tenho certeza que hoje na sua vida não vai ser diferente. Você vai conseguir enxergar o agir de Deus em tudo aquilo que você fizer. Diga para quem está do teu lado assim: você vai enxergar o agir de Deus. E a gente pode falar um monte de pessoas aqui, os amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele quer que ajoelhe diante da estátua. E os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, falam: não vamos ajoelhar, mas vocês vão morrer. Não tem problema, vai ser lançado na fornalha, não tem problema. Mas não vai ter Deus que te tire das minhas mãos. Tem sim.
Não sei você, rei, quem você crê, mas o nosso Deus, Ele nos livrará. Meus irmãos, pensa bem, está chovendo bastante, e hoje de tarde já fez um calorão, hoje está até mais tranquilo, mas você vê como que o calor incomoda. Imagina uma fornalha que é igual a boca de um monstro. Pensa nisso, o calor ali dentro, intimidador, mas aquele que tem benignidade, não tem medo. Ele sabe que o Deus dele vai agir. E diz que Deus estava ali dentro daquela fornalha com eles. E não deixou nem a roupa que eles estavam queimar. Por quê? Porque quando você está diante de um grande problema, se o seu coração é benigno, você vai ver o agir de Deus. Pensa bem, como que Abraão consegue ser tão obediente? Abraão, eu quero seu filho a quem tu amas, sobe lá em Moriá. Sim, Senhor. Pega lenha, pega cutelo, pega tudo, como se nada tivesse acontecendo. E sobe para o Moriá, e coloca o menino amarrado, e coloca a lenha embaixo, e pega o cutelo. Não diz que ele estava com a mão tremendo, diz que ele empunhou o cutelo. E na hora que ele ia matar o filho, Abraão, benignidade faz com que a gente veja o agir de Deus, a intervenção divina. É por isso que nós precisamos muito deste fruto. Pastor, por que eu tenho que ter benignidade? Porque, meus irmãos, primeiramente para vermos o agir de Deus, mas também nós não queremos contrariar uma ordem de Jesus. Jesus, ele é amor, mas contraria ele para você ver. Olha o que diz em Lucas capítulo 6, olha a ordem que ele vai dar aqui. Lucas 6, versículo 32. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim, olha, Lucas 6, 32. Diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é o quê? Benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Olha só que Jesus, ele está dando uma orientação. Ele está dando uma ordem que nós precisamos fazer o bem, assim como nosso Pai, como Deus, ele faz o bem para com todos. Mas se isso não estiver dentro de nós, é hipocrisia. O que agrada a Deus? Eu faço bem porque eu sou bem, eu tenho bem dentro de mim, eu tenho essa benignidade dentro de mim, é algo que eu sou assim, não uma pessoa que faz o bem por conveniência. Isso às vezes se torna uma grande hipocrisia, igual às vezes nós vemos muitas pessoas que fazem isso. Vai doar uma cesta básica, bate 50 fotos, vai doar alguma coisa, bate 50 fotos. Não, aquilo ali é bem por conveniência. Pessoa que faz o bem, às vezes ninguém nem fica sabendo. Mas Deus, ele vê e ele sabe que a pessoa fez o bem, porque ela é assim. Ela é uma imagem e semelhança do Deus benigno. Amém? Nós precisamos
querer fazer o bem, não apenas por ordem e obrigação, porque nós precisamos mostrar que fomos transformados pelo Espírito. Olha só o que diz no versículo 43, Lucas 6, 43. Diz assim, ó. Vamos ler o 45. Diz assim, ó. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? Tira o quê? Tira o bem. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Quando, por exemplo, uma pessoa é benigna, por mais ruim que a coisa esteja, ela não consegue falar assim, agora eu vou ser má. E pronto, e acabou. Às vezes a gente fala sem pensar algumas coisas, né? Dependendo da frustração que a gente tem com alguém, você fala assim, a partir de hoje eu vou ser mal. Mas quem tem um bom tesouro no seu coração, não consegue tirar maldade da noite para o dia. A pessoa, ela, às vezes, se decepciona e fala assim, não, vou sair da igreja e vou voltar para o mundo. Meu irmão, nem o mundo aceita você mais. Nem para pecar no mundo você não serve. Você vai voltar para quê? Vai voltar para o mundo usar mini saia? Vai voltar? Ô pastor, não, isso não, você mais comportado. Nem para pecar mais você não serve. Porque você não tem mais essa maldade dentro de você. Porque você tem um bom tesouro no teu coração. Você está entendendo isso? Porque a benignidade não é apenas você querer fazer o bem, mas é você ter o bem dentro de você. Amém? Até aqui está bem tranquilo? Sim ou não? Agora eu quero perguntar, quem quer ter benignidade? Diga glória a Deus. Você quer mesmo ver o agir de Deus, ver o operar de Deus? Então agora nós vamos aprender como produzir a benignidade, esse fruto benignidade. 3 coisas. Primeira delas, nós precisamos, para ser benignos, é aquilo que está escrito lá em Mateus 5,8. Nós lemos, nós temos que limpar o coração daquilo que é ruim. Você quer produzir benignidade? Você não pode ter ódio, rancor, mágoa dentro de você, não. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você quer ser uma pessoa benigna, você precisa limpar o coração daquilo que é ruim. E só tem uma forma, através de arrependimento. O que a palavra arrependimento, ela quer dizer? No grego, arrependimento é metanoia. E não é arrependimento do que eu fiz. É arrependimento de quem eu era. Porque nós podemos nos arrepender do que fizemos e voltar a fazer de novo. Mas quando eu me arrependo de quem eu era, eu não volto a ser a mesma pessoa nunca mais. Isso é metanoia. Isso é um arrependimento de verdade. E se nós pegarmos essa premissa de limpar o coração, o que você precisa fazer? Olhar para a sua vida e ver um monte de coisa que você cometeu. E talvez Deus já te perdoou. A pessoa que você ofendeu já te perdoou, mas você não se perdoou. Você carrega aquela culpa dentro de você, aquele mal dentro de você, aquele veneno dentro de você, que acaba fazendo com que, por mais coisas boas que você tente fazer, você nunca se sente bem. Porque sempre o inimigo ele vai ficar apontando, vai ficar jogando na sua cara erros do passado que você cometeu. Aquilo que você fez e não faz mais, mas está vindo como bagagem na tua vida e vai frustrando todo dia a sua caminhada cristã. Então você precisa limpar o seu coração. Você tem que falar com Deus, Senhor, eu estou sentindo mal comigo mesmo, porque no passado eu me drogava, eu fiz isso, mas hoje eu não sou assim mais. Meu Deus, limpa o meu coração. Meu Deus, eu fiz tanta coisa errada com tantas pessoas, mas meu Deus,
eu não sou mais a mesma pessoa. Limpa esse meu coração. Limpa, Senhor. Você precisa buscar isso, porque senão você nunca vai ter benignidade na sua essência. E sem ela você não vai conseguir ver o agir de Deus. Ô pastor, eu tenho raiva da minha mãe, tenho raiva do meu pai, tenho raiva das pessoas à minha volta. Não, é tempo de deixar isso tudo para trás. É tempo de olhar para frente. Porque enquanto você olhar só para trás, você vai voltar a ver a ruína de uma vida que você não vive mais. Mas quando você olhar para frente, se você tiver benignidade no seu coração, você vai ver Deus agindo, Deus mudando a tua história. Então você precisa disso, limpar o seu coração. Olha só o que diz, que quando uma pessoa, ela limpa esse coração, ou ela busca por isso, olha o que diz em Ezequiel capítulo 36. Tem coisas que a gente comete, ou cometemos no passado, que o coração fica todo ferido. Mas quando a pessoa ela pede para Deus assim, Senhor, limpa, meu Deus, muda. Olha só o que Deus ele promete aqui. Diz aqui, ó, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: dar-vos-ei coração novo. Ele não está dizendo eu vou fazer um paliativo, vou fazer um remendo, não. Se você quiser que eu limpe o teu coração, diz o Senhor, eu vou te dar um coração novo. E olha só o que ele continua dizendo aqui, ó. E porei dentro de vós espírito novo. Não vai ser aquele espírito de quem está morrendo, de quem está sofrendo, de quem está amargurado, não. Deus ele está dizendo, eu vou te dar um novo coração, eu vou te dar um novo espírito, ou seja, eu vou te dar uma nova vida. Oh, que maravilha, meus irmãos. Oh, eu não sei se você sair daqui hoje com esse coração apreensivo. Oh, meu irmão, não seja nécio. Fale com Deus hoje, Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar. Porque ele diz aqui, ó, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Sabe aquele coração duro, amargo, que não perdoa, porque a pessoa fala, eu sou assim, ninguém pisa em mim. Quando ela fala, Senhor, eu quero experimentar a tua benignidade, Deus ele fala, eu vou tirar esse coração de pedra e vos darei coração de carne, porque você sentirá a minha presença, você sentirá o meu toque, você sentirá o meu agir. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, comece a olhar para frente. Pastor, mas se eu pedir apenas, Deus ele fará tudo isso? Ele fará. Mas se tem algo que é mais eficiente ainda, é quando nós olhamos aqui para Hebreus capítulo 9. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 14. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Você quer ser limpo mesmo, verdadeiramente, mais alvo do que a neve? Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha só, purificará a nossa consciência daquelas obras mortas, aquilo que desagradava a Deus, aquilo que gerava morte, aquilo que era para tristeza, que era para a decepção da sua família, aquilo que fez a sua mãe chorar, aquilo que fez a sua esposa ficar triste, aquilo que fez o seu marido ficar triste. Ele nos purificará pelo sangue de Jesus. Então quem quer ter benignidade precisa limpar o coração. Primeiramente a pessoa tem que falar, meu Deus,
Eu me arrependo das obras que eu pratiquei. Eu me arrependo. Isso é você olhar para Deus com arrependimento. E o sangue de Jesus, ele completa essa faxina e te faz uma nova criatura. Aí ele te deixa pronto para quê? Servir a Deus. Sem ter do que se envergonhar. Seu inimigo fala, eu sei quem você era. Você sabe quem eu era? Eu não sou a mesma pessoa, mas não. Ah, mas você não era aquele, eu era. Mas agora eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura para a honra e glória do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Diga assim, eu preciso limpar o coração daquilo que é ruim. Amém? Limpa, viu? Limpa. Deixa nada, tá bom? Segunda coisa que faz com que o fruto benignidade seja produzido em nossa vida. Eu preciso desejar me sentir bem e fazer o bem. Você precisa desejar. Isso é algo que você tem que pedir. Igual, por exemplo, feche os seus olhos aí, ergue as suas duas mãos ao céu, e você tem que pedir a Deus. Diga assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, mais parecida contigo. Amém? Ore todo dia isso. Isso é constante. Você tem que falar com Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa mais parecida contigo. E meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nós estamos tão longe. Tão longe. Você pode ter dons do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa que está no caminho correto, mas quando Jesus, ele se apresenta, quando você sente a presença dele, você fala, meu Deus, como que eu sou miserável, como que eu sou pecador. Você vê que quando Moisés, ele pede para ver a face de Deus, Deus ele fala assim, Moisés, homem nenhum viu a minha face e pode sobreviver. Ou seja, ele é santidade pura. Só a presença do pecado, do cheiro do pecado na vida do homem é uma ofensa para Deus. Então, quando nós começamos a desejar isso, e em oração pedimos a Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, quero ser um irmão de igreja melhor. Poxa, meus irmãos, isso faz com que nós tenhamos o desejo de receber, de retribuir aquilo que um dia recebemos. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, no versículo de número 8. Diz aqui, ó, Romanos 5, versículo 8. Vai dizer assim, ó. Olha o que Paulo, ele vai falar com os irmãos. Diz assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensa bem. Olha como que Cristo, como que Deus, ele é benigno. Nós não éramos pessoas boas, éramos inimigos de Deus, perseguidores, irreconciliáveis, condenados, e Deus, pela sua benignidade, porque Ele é benigno, Ele nos amou e nos deu a oportunidade de sermos pessoas benignas também. Se nós desejarmos sermos parecidos com Deus, o que vai acontecer? Não somente você vai estar retribuindo aquilo que um dia Deus fez por você, mas você vai conseguir proporcionar a outras pessoas a oportunidade de conhecerem a Deus. Igual Juliano Son, ele nasceu na Coreia do Sul.
aquele do Livres para Adorar, quando o mundo cai ao meu redor, né? E ele contando uma história, que lá na Coreia do Sul eles ouvem muita história da Coreia do Norte. E ele contando uma história de uma família que na Coreia do Norte servia a Jesus ocultamente, porque lá não se pode expressar a fé, mas pegaram essa família e o que eles querem é que a pessoa negue a fé e depois eles matam ela. Eles não querem ver um cristão vivo. Não é só simplesmente negar a fé. A pessoa nega a fé e eles matam ela ainda. Mas eles colocaram ali o pai, a mãe e 2 filhos dentro de um buraco. Um buraco profundo de uns 2,50 metros de altura. E aí começaram a dizer: negue a sua fé em Cristo, que a gente liberta vocês. E as crianças já pelo medo começaram: papai, nega a sua fé. E o pai abraçou a família e falou: meus filhos, não tenha medo, porque em breve nós vamos estar com o Rei dos Reis. E sabe o que aconteceu? Eles foram jogando terra no buraco. Primeiramente, pela altura, as crianças morreram. Foram silenciadas. E depois, tamparam, o pai e a mãe morreram. Só que o tempo foi tão maravilhoso que até aqueles que mataram aquela família se converteram. E hoje, meus irmãos, hoje nós temos oportunidade de ser fruto, porque um dia pessoas foram semente. Eles conseguiram retribuir um dia que eles receberam do Senhor e nos dão a oportunidade de fazer isso com outras pessoas também. Você desejar todos os dias ser uma pessoa melhor, você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero através da minha vida ser exemplo para que outras pessoas glorifiquem ao Senhor lá na frente também. O apóstolo Paulo não foi assim? Perseguidor, assassino, queria prender os cristãos, teve um encontro com Jesus. O que ele se tornou? De maligno se tornou benigno. Aí sabe o que ele vai dizer? Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. O cenário aqui, que Paulo está, é cadeia. E ele está agradecendo porque algumas pessoas mandaram para ele alguns utensílios de higiene pessoal, alguns alimentos para ele se alimentar ali naquela cadeia, renovaram a necessidade dele ali. E ele vai agradecer, e ele vai dizer aqui algo que vai comprovar a benignidade no coração desse homem. Diz aqui, Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tem, eu estou feliz. Se não tem, eu estou feliz também. Eu estou bem. Se eu tiver que morrer de fome, eu estou bem. Ele está dizendo isso, meus irmãos. Olha a benignidade aí. Olha a benignidade atuando. Diz aqui, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Quem aqui gosta de ser honrado, diga glória a Deus. Mas ninguém gosta de ser humilhado. Porque na hora de ser honrado, você vai ali, não precisa, obrigado. Mas na hora de ser humilhado, que foi que você falou? Aí tem gente que usa um óculos assim, olha por cima do óculos assim, até medo. Mas ele está dizendo, eu sei. Se está me honrando, aquilo não entra para o meu coração. E se estão me humilhando, também não entra. Eu estou bem. E ele continua dizendo aqui, também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Pensa bem, aquele churrascão. Já almoçou? Já jantou? Então segura a onda aí. Aquele jantar, aquele churrascão, aquela carne, bem assadinha, assim, aquele primeiro corte, que o sal está até em cima ali ainda. E aquela carne arriviria que você leva até marmitex embora. Você fala, meu Deus, que coisa boa, é bom demais ter as coisas.
E quando você abre a geladeira, assim, vem aquele vento oriental, que até seus cabelos pinteiam para trás e não acha nem ovo. Tem cristão que fala, meu Deus, que miséria é essa? E está dizendo, não, eu estou bem quando tem fartura e quando eu estou na pobreza, passando fome. Eu estou bem. Isso é benignidade, meus irmãos. Isso não é circunstancial, é a pessoa que é assim. O Espírito Santo, ele trabalhou de dentro para fora, a ponto da situação, o vendaval, tempestade, tribulação, perseguição, ou o que quer que seja, não abalar o que Deus faz dentro de um servo dele. Aleluia! E ele continua dizendo, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Benignidade. Benignidade. Você só vai poder dizer que tudo pode naquele que te fortalece se você passar por todas as coisas e não reclamar. Aí você pode falar assim, verdadeiramente, tudo posso naquele que me fortalece. Deu problema, ali eu passei por isso com Deus. Deu dificuldade aqui, eu passei por isso com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem sempre ele foi assim. Ele desejou ser assim. Ele mesmo vai dizer, tudo que eu tinha eu vi como um entulho, como perca, para poder olhar para Cristo e ser achado nele. Ele abriu mão, ele desejou ser uma pessoa melhor. Então você precisa disso. Você quer produzir benignidade, esse fruto tão especial? Limpa primeiro esse coração de todo ódio. Não deixa nenhuma pontinha, nenhum resquício. Que você vai ver o que é viver uma vida maravilhosa em qualquer situação. Mas você precisa orar isso, desejar isso. Amém? E por fim, terceiro, como que eu faço para produzir benignidade? Você precisa fazer duas coisas. Fugir daquilo que é ruim e se aproximar daquilo que é bom. Eu vou ler um texto aqui em Efésios 4, no versículo 31, que traz duas listas de coisas que nós temos que agir de maneiras diferentes. Efésios capítulo 4, versículo 31, e principalmente quem quer ser benigno precisa disso. Diz aqui, ó, Efésios 4, 31. Diz assim, ó, longe de vós, ou seja, fuja, sai correndo, vai embora. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Você viu que está aquele ambiente tóxico? Você vai chegar, volta um pouquinho para trás. Fala assim, opa, vou dar um tempinho aqui fora. Está gritando lá dentro, eu fico aqui fora. Está irado lá dentro, eu fico aqui fora. O problema está para cá, eu vou para cá. Fugir. Longe de vós essas coisas. Mas ele diz aqui, que no versículo 32, que é algo que nós temos que nos aproximar. Está colado com isso, ó. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Essas coisas você tem que praticar. Perdão, você tem que praticar essa benignidade, ser compassivo com os irmãos. Pastor, até que as coisas boas, eu consigo ter um contato mais preciso. Só que o problema é que as coisas ruins nem sempre dá para fugir. E é verdade. Dependendo, você está numa reunião, aí o chefe está nervoso, ele bate lá na mesa e começa a brigar, a xingar. Você já está num ambiente tóxico. Como é que você faz para se livrar? Aí, meus irmãos, você precisa fazer o seguinte. Você precisa fazer o que Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano,
capítulo 5, versículo 21, que diz assim: ouve tudo e retende o que é bom. Mas se nós formos ilustrar, você precisa ser como a esponja de Gideão. Quem conhece a esponja de Gideão, levanta a mão. Então vou explicar para você entender. Gideão, Deus ele fala: ó, você vai vencer os inimigos como se fosse um homem só. Vai nessa força que você vai vencê-los. Só que Gideão ele faz ali um banquete para que Deus provasse que era ele mesmo. O anjo toca ali, consome todo o banquete. Só que ele fala assim: Senhor, não é que eu estou duvidando, mas para provar que o Senhor é comigo, eu vou colocar essa esponja aqui do lado de fora e o Senhor vai fazer com que caia orvalho sobre a terra. Vai estar tudo molhado aqui, o chão vai estar encharcado, só que a esponja vai estar sequinha. Aí eu vou saber que o Senhor é comigo. Foi para casa, dormiu a noite inteira, o dia amanheceu, levantou cedo, abriu a porta de casa. Quando ele coloca a mão na esponja, está sequinho, e o chão está todo úmido. Aí ele fala: Senhor, mas não é que eu sou chato, mas faz o seguinte, se o Senhor é o Senhor mesmo que está comigo, faz o contrário. Vai cair orvalho essa noite e ao invés do chão estar molhado, vai estar tudo seco. Mas essa esponja aqui vai estar molhada. Aí eu vou saber que o Senhor é comigo. Ele entra para dentro de casa, janta, ali dá umas risadas, levanta de manhã cedo. Aí quando ele dá aquela despreguiçada, ele olha para o chão, está tudo seco. Mas ele olha para aquela esponja, ele pega uma taça, aperta, tinha tanta água que encheu a taça. Por que nós, em algumas situações, temos que ser como a esponja de Gideão? Vai ter lugar que vai estar cheio de gente problemática, mas você tem que estar sequinho. Você não pode deixar que aqueles problemas que estão em volta, que estão acontecendo à sua volta, eles venham te contaminar. Você não pode absorver aquilo que é tóxico para a sua vida. Assim como aquela esponja não absorveu o ovário. Mas vai ter momentos em que, por exemplo, vai estar todo mundo seco, sem a presença de Deus, mas você tem que estar transbordando. Você tem que estar cheio da benignidade do Senhor. É por isso que nós temos que agir assim. Primeiramente, limpa o coração. Segundo, você precisa desejar ser uma pessoa melhor. E terceiro, fuja daquilo que é ruim. Fique impermeável com aquilo que é ruim, mas seja uma pessoa que é cheia da presença de Deus. Pastor, é muito difícil. Não, parece difícil. Parece difícil. Mas com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, nós conseguiremos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloque de pé. Aplauda o nome do Senhor. Eu creio nessa benignidade. Dê a mão para essa pessoa aí que está do teu lado aí. Dê a mão para ela. Nós vamos frutificar juntos, poxa. Amém? Alguém está igual o Gideão levantando de manhã para ver a esponja ali, ó. Ainda até a boca. Cansaço, né, meu querido? Diga para quem está do teu lado assim: você vai frutificar. Amém? Você é uma pessoa do bem, cara. Quando o ambiente é benigno, a benignidade de Deus se manifesta. Até a pessoa que está com a vida difícil, quando ela tem pessoas ali do lado dela, ela vê que ela não está lutando sozinha. Eu não sei, talvez você tenha sentido tanta culpa na tua vida. Perdoe-se, cara. Peça perdão a Deus. Se for possível, peça perdão às pessoas que você ofendeu. Mas principalmente, perdoe-se. Siga. Caminhe. Feche os seus olhos nesse momento. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Talvez você não tenha percebido, mas como que Deus tem sido tão bom, né? Meus irmãos, tem tanta coisa acontecendo à nossa volta. E parece que tem um campo de força dentro da tua casa, te protegendo a sua família. Ou ainda que esteja acontecendo problemas ali dentro, você olha assim e fala, meu Deus, poxa, eu estou trabalhando, estou com saúde, estou meio cansado, mas graças ao Senhor, meu Deus, eu estou congregando. Meu Deus, eu não estou sozinho, o Senhor preparou pessoas para nós lutarmos juntos. Nós temos a família da fé, os irmãos em Cristo, que ainda não nos conheçam muito bem, só o simples fato deles estarem no mesmo lugar, já faz com que o Rei dos Reis, ele esteja aqui também. Quero dizer isso para você. Se você se espelhar em Jesus, todos os dias você vai melhorar um pouco mais. E não tem como você gerar bondade para os de fora se você não faz bem para você. Hoje você precisa sair daqui se sentindo melhor. E é somente com Jesus. Ele fala assim, ó, troca o fardo comigo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Eu não sei o que será no futuro, mas hoje eu estou bem. Eu estou bem, graças ao Senhor. Eu olho para frente, eu sonho, porque eu estou bem agora. Que a benignidade de Deus, ela comece a passar agora de mão em mão. Ela comece a contagiar. E é por isso que toda a igreja, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu oro pela minha vida, pois eu quero me tornar uma pessoa benigna. Eu quero, dentro de mim, sentir o bem que a tua presença, que o teu Espírito Santo causa em uma pessoa que ama o Senhor. Pai querido, eu oro também pela vida dessa pessoa tão querida que segura em minha mão. Pai querido, faça desse meu irmão uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre. Que o bem do Senhor esteja presente em cada momento da vida dessa pessoa. Pai eterno, que nós venhamos produzir o fruto da benignidade dentro de nós, em nome de Jesus, e que assim seja feito.